Quando a gente pensa em uma grande potência nos dias de hoje, logo vem à cabeça países como Estados Unidos e China, né, que atualmente conseguem impor seu domínio e influência por todo o mundo. Porém, o que o Império Romano significou para o mundo antigo e para a construção da civilização em que vivemos, salvo as proporções, é claro, porque obviamente nós estamos falando de épocas muito diferentes, Estados Unidos e China não chegam nem aos pés. Assim, não existe essa comparação. Só que, apesar da grandeza que um império gigantesco possa representar, nem tudo dura para sempre, né? E mesmo um império colossal como foi o Império Romano cai em decadência e dá lugar para que outras civilizações ocupem o seu lugar, né, e se desenvolvam a partir daí. E assim, bastou que algumas tribos germânicas, consideradas bárbaras e incivilizadas pelos romanos, migrassem para dentro do Império Romano para que toda a estrutura construída há mais de 1000 anos por Roma ruísse em menos de um século. Bom, para ser mais exato, foi apenas o lado ocidental do Império, né, que caiu, mas isso historicamente não deixa de ser impressionante. O ano 476 d.C. é admitido como a data definitiva da queda de Roma, mas é claro que tudo não aconteceu da noite para o dia, e nem a migração dos povos bárbaros é a única causa da decadência romana. Ela é a principal, mas não é a única. Então vamos lá, a partir do segundo século depois de Cristo, por volta ali de 117, o Império Romano basicamente chegou ao seu auge territorial. E a partir daí, a conquista de novos povos, por N fatores que eu não vou entrar aqui, já não acontecia como antes. Com isso, sem expansão militar, não tem como mais utilizar prisioneiros de guerra como escravos. E foi aí que aquela velha economia escravista romana acabou entrando em decadência. Então, houve baixa na produção, aumento da inflação, e sem salário, você sabe que o soldado não vai defender as fronteiras por puro amor patriótico, né? Ao mesmo tempo, do outro lado das fronteiras do Império Ocidental, haviam povos, em sua maioria germânicos, que habitavam as cercanias ali do Império Romano. Eles eram chamados de bárbaros, de modo pejorativo, é claro, pois eles não compartilhavam da civilização romana e de suas leis. Estes povos bárbaros, dentre os quais vale a pena mencionar os francos, os visigodos e os ostrogodos, os vândalos, os lombardos, os alanos e os alamanos, eles tinham de um modo geral uma cultura ainda bem primitiva em se comparando principalmente com o Império Romano. Na verdade, nem estados se pode dizer que eles formavam ainda, eles eram povos tribais que passavam longe da complexidade política do Império Romano. Então, esses povos germânicos, em grande parte, não sabiam nem sequer ler e escrever, aliás, nenhuma forma de escrita própria eles tinham ainda. Eles se dedicavam majoritariamente ao pastoreio e à agricultura, viviam em constante movimentação, ou seja, eles eram povos nômades e dificilmente se assentavam no lugar por muito tempo, e talvez o principal, eles eram povos que tinham já no sangue mesmo a tradição de serem bons guerreiros e destemidos. Mas assim, por mais que nessa narrativa que os povos bárbaros possam parecer verdadeiros selvagens, a verdade é que eles tinham muitas qualidades. Muitos deles valorizavam a castidade, eles eram povos com um senso de fidelidade muito forte, eles sabiam reconhecer a autoridade através do princípio do chefe, que aliás é muito comum, né, nos povos germânicos. E por mais que uma boa parte dos bárbaros fossem conhecidos por serem cruéis e violentos, como os vândalos, por exemplo, que pelo nome eu não preciso nem descrever a ruindade desses caras, né? Fato é que alguns deles eram bem simpáticos e prestativos, como os burgúndios, por exemplo, que eram tidos como bondosos e ingênuos. E podemos citar também os francos e os visigodos, que por algum tempo eles foram aliados do Império Romano, servindo como corpo auxiliar do exército na defesa das fronteiras. Aliás, vale a pena citar que a prática de recrutar tribos bárbaras inteiras para compor o exército, seja para ajudar a defender o território, ou seja para resolver problemas internos, no século IV isso se tornou uma prática comum em solo imperial. Inclusive, os romanos já até permitiam que tribos germânicas se assentassem em seu próprio território, concedendo a eles o título de federados. Os francos foram os primeiros a receber esse título por volta ali de 358, e como estes povos eram bastante leais a tratados, e principalmente quando serviam a um propósito, dá pra dizer que relativamente eles foram de bom proveito para o Império Romano. Então assim, por mais que os bárbaros aspirassem por vezes um terror sobre a decadente sociedade romana, a princípio o intercâmbio entre romanos e bárbaros não se deu de forma violenta, tá? E o que a gente chama de invasão dos povos bárbaros, na verdade poderia ser melhor definido como migrações dos povos germânicos.
já que a palavra invasão remete mais a um contexto militar, né, e de ataque coordenado e pouco duradouro, mas não foi bem isso que aconteceu. Então, só para a gente ter uma noção aqui do período, se a gente fosse determinar uma data simbólica do ponto onde tudo começou, um evento determinante que deu causa a tudo que se sucedeu a partir daí, acontece que em 370 os Hunos, que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre eles que vinham da Ásia Central para a Europa, e diga-se de passagem, eram bem pouco simpáticos, mas bastante pretensiosos, atravessaram em 370 o rio Volga, adentrando com todas as forças a Europa, atacando e saqueando as tribos germânicas que já habitavam aquela região. As primeiras vítimas foram justamente os povos que habitavam o leste europeu, né? Os ostrogodos, os visigodos, os alamanos e alguns outros povos, que foram pouco a pouco sendo expulsos de suas terras e aniquilados graças aos avanços das hordas asiáticas. Mas acontece que se vê uma massa destruidora vindo do leste e não tem muita saída nem para o norte nem para o sul, você vai para onde? Obviamente você foge para o oeste, né? E o que tinha a oeste dos povos bárbaros? Justamente o Império Romano. Então é agora que nós podemos dizer que se intensifica de vez as migrações bárbaras. Questões climáticas, como buscar um clima mais ameno, que atraía principalmente os povos nórdicos, e a atratividade de se viver em terras civilizadas, que era o que Roma mais proporcionava, também causaram em grande medida as migrações. Mas a causa central mesmo de tudo isso certamente foi o terror huno vindo do leste. Dessa forma, para fugir dessa massa aterrorizante que eram os hunos, todas as tribos germânicas se apressaram a adentrar o Império Romano. Agora, já em 406, nós temos um evento muito marcante conhecido como a Travessia do Reno, onde milhares de vândalos, alanos e suevos atravessaram a principal fronteira do Império Romano contra a barbárie, que era justamente o rio Reno. E o fato de o já fraco Império Romano não conseguir mais defender essa barreira que antes era tida como intransponível, demonstra que esse era mesmo o começo do fim da civilização romana no Ocidente. As hordas bárbaras varreram a Gália, a Hispânia e, em particular, até mesmo o norte da África foi varrido. A ambição dos vândalos fez com que eles decidissem estabelecer ali mesmo, no norte da África, o seu reino, com capital em Cartago. Os visigodos, por sua vez, que formavam um dos grupos germânicos mais importantes, sentiram que não poderiam ficar de fora dessa. Então, já em 410, eles preparam a sua empreitada. Só que dessa vez eles decidiram atacar nada mais nada menos do que Roma, a cidade eterna, a capital a partir da qual os romanos construíram o maior império conhecido até então. Roma, cara, conhecida como a indestrutível, a capital do mundo civilizado. A cidade caiu rapidamente, clamorosamente, diante dos visigodos de Alarico, sendo que essa foi a primeira vez em quase 800 anos que a cidade de Roma caiu em mãos de invasores. Mas esse foi um baque tão colossal para a civilização que a partir daí tudo se via perdido, ninguém mais tinha esperança. E vendo que este mundo envelhecido pouco a pouco ia ruindo, os católicos, que desde cedo aprenderam a lidar com as adversidades, já que desde o princípio eles foram perseguidos justamente pelo Império Romano, eles já se preparavam com todas as forças para evangelizar estes povos bárbaros que representavam o futuro da Europa. O século V foi se passando e aos romanos apenas restava a Península Itálica. Mas em 476 veio de vez o golpe final sobre o edifício romano. E o jovem imperador Rômulo Augusto nada pôde fazer diante da força de Odoacro. E assim sendo, foi deposto o último imperador romano do mundo antigo. E essa data é tão importante que ela é considerada o fim de uma era. 476 marca o fim da antiguidade e o começo da era medieval. Neste tempo, para os construtores e entusiastas da civilização, a queda de Roma parecia ser o fim do mundo civilizado. Mas, na verdade, através do trabalho incessante da Igreja, guia dos povos e salvaguarda da sociedade ocidental, a queda de Roma não seria o fim do mundo. É verdade que com o fim do Império já não se tinha mais uma unidade assegurada, né? E agora o que sobrou foi uma infinidade de reinos bárbaros divididos. Mas a Igreja de Cristo é tão fora de série, é tão espiritualmente guiada por Deus, que ela soube fazer direitinho a síntese entre o mundo romano e o mundo bárbaro, de forma que uma união cristã europeia novamente se formaria daí por meio não de uma união política somente, mas através de uma união religiosa, a cristandade que chama. Assim fica demonstrado que enquanto o mundo morre, o outro já está ali preparado esperando para nascer.
Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, então deixa um like aí para ajudar o canal, se inscreve aí também para não perder os próximos vídeos. E se você quer me ajudar ainda mais, você ainda pode se tornar membro do canal e fazer com que todo esse projeto aqui se torne viável financeiramente. Eu preciso da sua ajuda, então se você gosta do canal, dá uma força aí que eu ficarei muito agradecido, cara. Você não faz ideia da força que isso me dá. Então um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.